perceber que através da respiração você vai alterando aí o seu estado corporal, também estado emocional, mental, nutricional. E aí visualize então a bola energética, cor azul, envolver todo o seu corpo, conferindo descompressão, bem-estar aos seus pés, cruzeiros, subindo aí pelas pernas. All-in da Renata Teixeira. Mostrou a força aí a Renatinha pra puxar esse pote pra cima do Nacho Barbeiro da risada. É isso aí. Puxou 212 mil fichas. É um bom pote aí pra Renatinha. Marcelo! Hugo! Ah, tá vindo. Dormindo, cara? Seu Loki, como é que tá? Bom? Bom, você, porra, nem te fala, hein? Bom, da hora aqui. Também. A grande parte das mulheres que começam a jogar normalmente são por causa do marido, da namorada. Acho que talvez seja um pouco diferente por isso, porque eu conheci junto com o meu marido. Eu não comecei a jogar porque ele já jogava. Eu conheci o poker em 2010, não tinha ideia do que era, através de uma transmissão de um campeonato internacional. Eu não lembro quem eram os narradores, se era o Ari, o Prado, ou o Juju, não lembro. Tinha muito profissional já de poker que estava crescendo, que era um esporte, e por ser um esporte me chamou bastante atenção, que foi quando eu comecei a procurar informação na internet. E coincidentemente, nesse mesmo ano, eu tinha marcado já uma viagem de férias para Las Vegas. E foi muita coincidência, assim. E lá eu vi o ambiente e acabei jogando um torneio de $25. Foi meu primeiro torneio ao vivo foi em Las Vegas. E foi um torneio feminino, que eu fiz heads up com um cara, que lá é permitido homens jogarem. E o dealer foi muito bacana por ser um torneio menor para turista. Ele ia me explicando, sua vez, agora você pode apostar, você pode foldar. Eu pensava. Então foi bem legal porque o ambiente que eu tava era não era um ambiente profissional, com pessoas sérias não, era um ambiente bastante descontraído para turista. Então foi bem legal porque eu não me senti pressionada em nenhum momento. Eu voltei de lá achando que eu era negriana, né? Pô, primeiro torneio que eu joguei, eu já fiz WhatsApp, nossa, vou ficar rica, que sonho! Aí eu voltei, com o rei na barriga, né? Falei, agora eu vou conhecer um clube em São Paulo. Aí tinha um próximo da minha casa e nesse dia tava fechado. Aí a gente foi pro H2, que é um clube grande que tem em São Paulo, e tava rolando um torneio, eu entrei, um monte de cara que eu já tinha visto na televisão, falei, eita, aqui acho que vai dar ruim. Aí eu joguei lá um torneio também barato, no dia tava rolando, e óbvio que eu tive um resultado ruim, né? Mas valeu a experiência, assim, de jogar no meu país, com pessoas que eu já tinha visto na televisão, foi legal. E assim eu comecei
a minha trajetória. E uma vez por semana, 2 vezes por semana, eu jogava esses torneios mais baratos, 50 com ribaio, 100, freeze out. E aos poucos eu tive bons resultados. Isso me ajudou bastante, principalmente para confiança, assim. Logo de cara já consegui alguns resultados bons. Sou formada em design gráfico, trabalhei em gráfico em agência um tempo. E nessa época, em 2010, eu tinha uma empresa com o meu marido. E a gente trabalhava com criação de textos, de peças gráficas e a gente tinha essa flexibilidade de viajar. Então, durante muito tempo, de 2010 a 2014, o poker andava junto com a minha profissão. Então, durante o dia eu trabalhava e à noite jogava poker e viajava. Então, era bem flexível e isso me ajudou bastante nessa transição. Eu não sei se tem a ver com a minha personalidade, pelo fato de eu me interagir bem com homens, porque ainda é a maioria, mas eu acredito que se a pessoa chega a fim de realmente entender do jogo e conversar, ser humilde, sabe? Eu acho que não pega nada por ser mulher ou homem. Ou se eu tive sorte de jogar com pessoas legais e não passar por nenhum tipo de constrangimento. Não sei dizer ao certo, mas eu acho que se a pessoa chegar de boa, assim, não pega nada, não. E o único momento em que eu me senti, entre aspas, discriminada foi depois que eu já tinha uma experiência boa, que foi numa etapa do LAPT, no Uruguai, contra um jogador argentino, que ele foi muito deselegante e ele falou muita coisa a fim de me pressionar por eu ser mulher, assim. Isso foi em 2015, no final de 2015. Então, foi a única vez, assim, que eu me senti prejudicada, alguém tentando me prejudicar por eu ser mulher. Fora isso, eu nunca passei por nenhuma situação difícil. Em geral, com certeza, ainda é mais difícil para a mulher, sim. Não adianta falar que não é. Como em várias profissões, a gastronomia mesmo, eu tenho um sobrinho que trabalha com isso e é um meio muito machista. No poker também ainda tem a maioria homem, então é mais difícil para a mulher, sim. Infelizmente a gente primeiro precisa provar que é capaz para depois ter um reconhecimento, e para o homem é muito mais fácil. Se ele chega, ele já é capaz. Talvez seja um pouco mais implícito no poker. Por eu não ter passado não significa que não tenha. Se senta uma mulher desconhecida numa mesa e um homem desconhecido, a mulher é donkey, o cara sabe jogar. Então, por eu não ter passado por isso, talvez seja difícil eu exemplificar uma situação, porque eu só tive uma na minha vida. Mas eu já ouvi vários relatos, então não é só no poker que tem isso, é na sociedade, sim. E infelizmente só tem um jeito de a gente mudar isso, é provando que a gente é capaz, infelizmente. Então é o que eu tento fazer todo dia, tentar provar que assim como os homens eu sou capaz de cravar torneio e ganhar dinheiro com isso. É só mais uma, vamos lá, Renatinha, vamos pra essa dobra. E o River, 10! Deu nós! Vamos, garoto! Renatinha Teixeira dobrou para delírio da torcida que invadiu o Chile. É a invasão da torcida brasileira no Chile, é festa brasileira. E o Venegas cumprimenta, fica com 1 milhão de fichas, fica pendurado de novo e a torcida vai ao delírio. Não só no Chile como em casa, quem está assistindo nos celulares aí, no trabalho. Olha a torcida, se faz presente. Esse jogo teremos que ganhar, hein? Tá chegando mais perto, Vinimar. Chegando mais perto? Chegando mais perto. Tecnicamente falando, a capacidade é a mesma. Afinal de contas, não tem nenhuma força física. Que, na minha opinião, o que diferencia, por exemplo, jogos físicos, não tem como colocar homens e mulheres jogando junto, porque a força, biologicamente, homens são mais fortes. Mas, tecnicamente falando, no poker, na minha opinião, não tem diferença nenhuma. Talvez pelo passado, por até hoje ter, sim, a maior parte dos jogadores serem homens, e as mulheres acabam também se guardando um pouco. Não vou jogar porque é com homem. Tem muita mulher ainda que acaba se sentindo mal e não dá o melhor por achar que é um esporte masculino. Isso é bem difícil, que algumas mulheres, as próprias mulheres têm preconceito com isso. É um esporte de
mais masculino, não sei se eu quero jogar com homem. Então acho que é legal até os torneios femininos por isso, para dar essa porta de entrada para as mulheres se sentirem mais à vontade e perceberem que não é masculino, a gente tem a mesma capacidade, sabe? Mas eu acho que por um bom tempo ainda o homem vai continuar predominando essa área aí. Mas já de quando eu jogava pra cá, já tem muito mais mulheres jogando. O primeiro torneio que eu ganhei feminino tinha 39 jogadoras. No Million deu 123. Então o número de mulheres tá crescendo sim em tudo, né? Não só no poker, na real. I mean, there will definitely be mostly men in poker for a long, long time. But, you know, the percentages are increasing. I mean, a few years ago, I was never at a table with another woman. It would be so rare. And nowadays, I sit down and it's not uncommon for me to have another woman or maybe two at the table. You know, I think we're going from something like 2 or 3%, maybe up to 6 or 7%. I don't know the actual numbers, but you see more and more women around the poker table, both in numbers and then also just in kind of the way that people play. I think there used to be a perception that women played a certain way and men played a different way, like women were more passive and men were more aggressive. And I don't really see that as much anymore. I think a lot of the younger women that are playing poker, they just came in because they like poker, but they're in these like kind of social, like there's this like social world around poker where people discuss hands, and the women are just as much a part of that as the men are. So they're all talking the same strategy, and I think you're seeing that from a lot of the younger women. They're playing a very, you know, it's like the same style basically. Aí tem as situações que é o que eu ouço bastante também. Pô, um cara me tratou mal, achou que eu era ruim porque eu fiz isso. Que se eu fosse homem ele não ia ter coragem de falar, sabe? Rola bastante isso. Por ser mulher, os caras acham que eles podem falar o que eles quiserem e se fosse um homem eles não falariam. Então eu ouço bastante esse tipo sim, mas nos torneios ao vivo. Yeah, I mean, just play well and don't fear. I heard something cool we did a women in poker panel earlier today, and Fatima Moreira de Mello was talking about the fact that women in general in life, there's a lot of studies that show that women fear looking stupid, and so they don't take opportunities if they don't feel that they're prepared, whereas men on the other hand take opportunities that they're definitely not prepared for because they're overly confident, you know? And in poker, I think that hurts women. Because women don't get involved because they're worried they're not enough of an expert to try. And they fear doing new plays because they might look stupid. I have to tell you, like, I've looked stupid a lot of times, and it's okay. Like, that's how you learn. Just be really experimental, be creative, have fun. Don't worry what other people think. Just play your game, have fun with it, and enjoy this wonderful, crazy game. Por elas acharem que eu tenho, olha a cara dela de boazinha, ela não vai passar um blefe nunca, ela sempre tem valor. Então tem alguns conceitos que as pessoas têm de mulheres que quem joga, as mulheres que jogam conseguem explorar isso um pouco mais. Mas quanto ao feeling, né, tipo, por ser mulher eu tenho um sexto sentido que eu sinto que o cara tem par de ais, eu vou foldar. Eu não acredito muito nisso. Mas eu acredito que algumas características da personalidade, seja homem ou mulher, influencia para você ser um jogador melhor ou não. E na minha opinião, um que influencia muito é a paciência e a humildade de saber o momento de desistir, de não insistir, enfim. Isso eu acho que influencia sim. Não subestime a mulher nunca. Não é porque ela é mulher que ela não sabe jogar, não é porque você nunca viu aquela mulher jogando que ela não sabe jogar. Espere um tempo para poder tirar a sua opinião, assim como você espera dos homens. A gente sempre senta numa mesa e espera algumas situações para definir quem é o jogador agressivo, quem é o jogador passivo, quem é o reggae, quem é o iniciante. Então, assim como você faz isso com os homens, espere para fazer isso com a mulher. Esse é o meu conselho. Tá de parabéns, o Brasil tá em festa. Renatinha Teixeira, nova referência do pôquer brasileiro.